Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana se refere à existência da alma humana. A pura, simples e verdadeira existência da alma humana. Eu vou ler aqui uma publicação, a publicação que saiu na página do Facebook, está aqui na descrição desse vídeo. São palavras de um cientista, tá? Eu já vou dizer quem é esse cientista. São palavras do próprio cientista sobre a certeza da existência da alma humana, tá? Primeiro vai vir uma introdução da minha parte, depois eu vou ler aqui a frase do cientista, então, vamos lá. Vou ler aqui da minha parte. Nosso corpo não seria completo se fosse apenas físico. Seríamos apenas zumbis, sem alma, sem essência, sem sonhos nem ambições. Seríamos apenas indivíduos formados por átomos. Que tristeza isso, né? Cuja vida está baseada no elemento carbono. Repito abaixo uma das frases que mais faz sentido para aqueles que creem no algo a mais. Agora vem a frase, tá? É do cientista chamado Francis Crick. Ele não é ninguém menos do que o descobridor, um dos descobridores do DNA, tá? Então olha só a patente desse cara, né? E essa frase está no livro que ele escreveu chamado A Busca Científica da Alma. Francis Crick, o descobridor do DNA, um cientista, tá? Olha só o que ele fala. É difícil aceitar pura e simplesmente a hipótese de que tudo aquilo que determina a essência humana, suas alegrias, suas tristezas, suas memórias, suas ambições, se resume ao mero comportamento de um amontoado de neurônios. Prestou muita atenção no que ele falou? Essa frase, repito, Francis Crick, o cientista britânico que descobriu o DNA em seu livro A Busca Científica da Alma. É de se pensar, né? Já pensou se a gente fosse só átomo? Nada além de átomos e as nossas decisões estivessem baseadas em neurônios? Vamos refletir a respeito. Dá para se refletir a respeito, né, da existência da alma. Infelizmente existem pessoas, não estou julgando, cada um tem o direito de pensar o que quer, que pensam que a nossa vida é só átomo, que nós somos aqui prótons, nêutrons e elétrons, moléculas, células e átomos, que a vida se baseia apenas nessa condição física. É triste, mas existe sim essa condição na mente humana de alguns. Não vou julgar, cada qual com o seu pensamento, cada qual com a sua razão. Mas olha só como é que funciona a coisa na realidade. Nós somos uma essência. Nós somos uma essência divina, tá? Nós somos criados por uma entidade que a gente não tem como nominar essa entidade, tá? Tal qual a sua grandeza. E nós somos criados com um propósito. E o propósito é cumprir missões no meio do caminho para que a gente se ilumine cada vez mais, para que a gente conheça, para que a gente experimente, para que a gente tenha consciência, razão, sabedoria, pois é a sua sabedoria que você leva da sua vida para todas as suas outras vidas. A sabedoria ela fica impregnada, não sei se esse é o termo correto, mas a sua sabedoria fica impregnada na sua essência e você leva isso para outras vidas. A inteligência, o conhecimento, talvez não. A inteligência e o conhecimento, elas agregam a sua sabedoria, mas você deixa isso no seu corpo físico. Agora a sabedoria você leva. Sabedoria é sua, sabedoria é inata, a sabedoria ela está intrínseca à sua essência. Então assim, como é que funciona? Nós somos criados, de acordo com a Bíblia, à imagem de Deus,
tá? E de acordo com o livro Um Curso em Milagres, nós somos como Deus nos criou. Ou seja, Ele nos criou perfeitos. Nós somos seres perfeitos, criados à perfeição, à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente se desvia no meio do caminho, né? Pela nossa própria condição, nosso próprio livre-arbítrio, pela busca do prazer, pela busca da facilidade, pela busca dos métodos mais corriqueiros, vamos dizer assim. Então alguns acabam se perdendo. Mas tudo tem uma volta. Todos esses que se perderam, eles ainda vão acabar encontrando o caminho, tá? Pois o caminho é um só. Deus liberou a centelha divina nos infinitos universos. E nós vamos percorrer um caminho. Então Deus liberou a sua centelha aqui, você vai percorrer um caminho de luz, de trevas, seja lá do que for, a escolha é única e exclusivamente sua, tá? Então você vai percorrer um caminho de experiências, de missões, de experimentações, de conhecimento, de luta, de seja lá tudo aquilo que for que você passa nas suas vidas, mas você vai percorrer um caminho. E quando você estiver apto para voltar à casa de Deus, como diz na Bíblia, né, em outras palavras, quando você estiver apto a voltar para a casa de Deus, é porque você está muito mais iluminado do que quando você saiu. A existência da alma humana é uma condição simples, apesar de complexa. Olha aí a dualidade. Nós fomos criados espírito, existe diferença entre espírito e alma. Nós fomos criados espírito, por isso que no livro Um Curso em Milagres diz da seguinte forma: eu sou espírito unido ao meu Criador. E o que é o espírito? É a sua alma, a sua essência, aquilo que você é, em todas as condições da sua vida, é a sua essência, a sua alma, unido à centelha divina, que é uma fração do corpo de Deus. Vou chamar corpo para facilitar, tá? Mas claro que Deus, sendo Ele o todo, né? Ele não é simplesmente um corpo. Eu vou chamar só para efeito ilustrativo. Então, assim, o seu espírito está aqui. A sua alma está aqui. A sua essência, aquilo que você é. E aqui a centelha divina. A partícula de Deus que está com a sua alma formando o seu espírito. Quando você encarna, o que acontece? A sua alma se separa da centelha divina. A centelha divina vem aqui para o coração, para o chakra cardíaco. A fração de Deus que está com você vem aqui para o seu chakra cardíaco. E a sua alma vem aqui para o cérebro, aqui atrás do cérebro, perto da nuca. Tá? Então no seu corpo físico você tem a alma aqui, a sua essência aqui e a centelha divina aqui. Quando nós desencarnamos, a gente passa a ser espírito, ou seja, a alma e a centelha divina se unem novamente em um espírito. Então esse é o processo. Alguns discordam, tá? Mas essa é a regra que eu sigo na minha vida, entre a diferença entre alma e espírito. Quer discordar? Discorde, é um direito seu, tá? Mas essa é a lição que eu sigo de alma, espírito e centelha divina, tá ok? Então assim, o que acontece? O seu espírito vai acumulando várias experiências, vários aprendizados, várias ações, várias atitudes e vai acumulando, tá? E todo esse acúmulo de ações está registrado no universo através de algo chamado registros akáshicos. Registro akáshico, resumidamente falando, nada mais é do que a sua história de vida, a sua história de existência, não só desse corpo, mas de toda a sua existência. Desde o momento que você foi lançado para o universo até o momento que você volta para a casa do Pai. Então tudo isso é registrado segundo a segundo. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você vibrou é o registro akáshico. Dizem, né, que a gente pode
vir à tona informações sobre esse registro, que a gente pode... Qual que é o termo que eu queria usar? Não é captar, mas saber, é um termo mais ou menos assim. Você pode visualizar toda a sua existência através da visualização do seu registro akáshico. É possível fazer, alguns dizem que é possível fazer, mas deve ser uma coisa extremamente rara e complicada, né? Pois são informações ali que só o divino tem, o divino e as altas esferas, né? Os arquitetos também, eles têm essa visualização. Então, assim, basicamente é isso. E tudo isso, quando o corpo encarna, que a alma vem para cá, ela tá ali, sentindo, experimentando, vibrando, passando para você informações até dos seus registros também, porque está gravado na alma, assim, tá? Então, assim, como disse o Francis Crick, é difícil você acreditar que todas as suas emoções, todas as suas ambições, seus sentimentos, suas alegrias, suas tristezas estejam relacionadas a apenas um amontoado de neurônios. O que são os nossos neurônios? O que são essas sinapses do cérebro? Claro que elas têm influência, claro, nós estamos num corpo físico, mas nós estamos num corpo físico, mas o que nós realmente somos? Nós somos espírito. Essa é a essência da nossa existência divina. E para um renomado cientista falar isso é porque ele tem a sua razão também, tá? Qualquer um pode falar isso com muita razão. Nós vemos pessoas simples do campo que têm uma sabedoria enorme a respeito da vida, né? Essas pessoas falam com todas as letras sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa existência, sobre Deus, tá? Eu digo em relação ao cientista, pois assim, é difícil você ver um cientista que abre a possibilidade da existência de algo mais que não seja isto, a matéria, né? É difícil. Todos eles são muito céticos, todos eles têm uma visão muito quadrada, são só acadêmicos, né? Acadêmicos têm muito conhecimento, claro, muito estudo, tal, não sei o quê, mas e a sabedoria de cada um? Como é que fica? Existe uma diferença muito grande entre inteligência, conhecimento e sabedoria. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente, mas pode não ter sabedoria nenhuma. Assim como uma pessoa pode ter feito o primeiro ano do primeiro grau e ter uma sabedoria enorme a respeito da vida. Então olha só como são as condições. Eu citei essa frase do cientista Francis Crick porque ele abriu a mente. Porque ele abriu a mente para novas possibilidades e isso eu valorizo de uma forma intensa. Tá ok? E o que ele disse, pode acreditar, é uma grande verdade. O que nós somos, não se resume ao mero comportamento de um amontoado de neurônios, de sinapses no cérebro. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos infinitamente superiores a isto. Tá ok? Busque sempre então a sabedoria, busque sempre boas ações, boas atitudes, busque sempre crescer, evoluir. Claro que tudo a seu lugar, sua hora, seu momento, seu local, tá? Nós temos a condição de ser feliz, mas busque, não fique estagnado na sua vida. Não procura ficar só assistindo o Big Brother Brasil como se fosse sei lá, um nada, pois isso não acrescenta nada na existência de cada um, tá? Eu dei só um exemplo entre tantos outros exemplos que eu poderia dar, só um exemplo, vamos dizer assim, ativo, né, em relação ao que eu poderia dar. Mas busque, leia, busque conhecimento, busque sabedoria, busque experiências, busque a paz, a plenitude, a evolução, a iluminação. Reza, ora, vibra, faça atitudes boas, pois só assim você vai alimentar a sua alma, a sua centelha divina, e quando você se tornar um espírito, você vai ser um espírito muito superior
aquele que você, quando você se dividiu aqui para esse corpo físico. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer agora, mas é exatamente isso, tá ok? A gente passa por encarnações justamente para crescer. A gente passa por um mundo astral justamente para crescer. Aquela história do descanso eterno não existe. Depois que morre, foi para o descanso eterno. Ninguém descansa. Não tem descanso eterno. A nossa vida é um contínuo de trabalho, de aprendizado, de conhecimento, de luz, de missão, de experimentação, de tudo aquilo que a gente pode imaginar para crescer, nunca estagnar. Tá ok? Bom, era isso que eu queria passar então. Vamos todos mentalizar e vibrar a condição da alma humana, a existência da alma humana. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão, ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.